Olha só, isso aqui é fundamental com que as pessoas elas leiam esse livro e prestem muita atenção a respeito dos tópicos comentados. No caso, esse livro aqui é o Psicologia Financeira do Morgan Housel. No caso, eu vou ler aqui para vocês uma parte do capítulo 3. Nada é o suficiente. O fundador da Vanguard Group, John Bogle, falecido em 2019, contou certa vez uma história sobre dinheiro que evidencia algo que não costumamos dar a devida atenção. Em uma festa fornecida pelo bilionário Shelter Island, o escritor Kurt Vonnegut informava ao amigo também escritor Joseph Weller que o anfitrião era um administrador de fundos de Elder e ganhou mais dinheiro do que um único dia de Elder ganhou em toda a sua vida com seu popular romance Argyll 22. Weller responde, certo, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter. O suficiente. O suficiente? Fiquei chocado diante a eloquência simples daquela palavra, e por dois motivos. Primeiro, porque eu mesmo ganhei muita coisa ao longo da vida. E o segundo, porque Joseph Weller não poderia ter sido mais preciso. Para uma parcela crítica da sociedade que engloba boa parte dos mais ricos e poderosos, parece não haver um limite que defina o que é o suficiente. E esse conceito fundamental é muito poderoso. Deixe-me dar dois exemplos dos perigos de não ter o suficiente e lições que podemos tirar deles. Rajat Gupta nasceu em Calcutá e ficou órfão na adolescência. Muito se fala da quantidade de infâmia de pessoas com o privilégio de ter nascido em berço de ouro. Considerando essa metáfora, Gupta não teve nem mesmo um berço, levando em conta que esse ponto de partida é simplesmente fundamental observar o que ele conquistou. Por volta dos 45 anos, Gupta era CEO da McKinsey, uma empresa de consultoria de maior prestígio do mundo. Ele aposentou em 2007 para assumir cargos na ONU e no Fórum Econômico Mundial. Tornou-se parceiro de Bill Gates nos trabalhos de filantropia. Integrou o conselho administrativo de 5 empresas de capital aberto. Saindo das favelas de Calcutá, Gupta tornou um dos homens de negócio mais bem-sucedidos de nosso tempo. O sucesso veio uma riqueza enorme. Em 2008, a fortuna estava avaliada a 100 milhões de dólares e é uma soma insondável para a maioria das pessoas. Uma taxa de retorno de 5% sobre essa quantidade rende 600 dólares por hora, 24 horas por dia. Ele poderia ter feito o que quisesse na vida. E o que ele queria? Ao que tudo indicava, ele não era um mero hectomilionário. Ele não, ele não era um mero hectamilionário. Rajat Gupta queria ser milionário com todas as suas forças. Gupta entregava um conselho administrativo do Goldman Sachs e, portanto, estava sempre rodeado por alguns dos investidores mais ricos do mundo. E um deles, referindo-se às fortunas dos magnatas do private equity, descreveu Gupta da seguinte forma: acho que ele quer fazer parte desse círculo, o círculo de quem está na casa dos bilhões de dólares, não é? O Goodman está mais para um círculo do que os que têm centenas de milhões, certo? Certo. Logo, Gupta encontrou um negócio paralelo e lucrativo. Em 2008, quando o Goldman Sachs estava frequentando a tempestade de crise financeira, Warren Buffett planejava investir 5 bilhões de dólares no banco para ajudá-lo a sobreviver, como membro do conselho. Gupta teve essa informação antes do público, e era uma informação valiosa. A sobrevivência do Goodman estava em xeque. E o próprio Buffett certamente faria com que as ações do banco disparassem. 16 segundos depois de tomar conhecimento do acordo eminente, Gupta havia participado à distância da reunião do conselho e desligou o telefone e ligou para um agente de fundos de cobertura chamado Rajat Rajaratnam. Não há um registro gravado dessa ligação, mas Rajaratnam comprou imediato 175 mil ações da Goldman Sachs, então podemos presumir o teor da conversa. De acordo com Buffett, a Goldman foi um anúncio para o público de algumas horas depois também um banco
do banco dispararam. Rajaratnam faturou milhões de dólares, e esse é apenas um exemplo de um suposto uso de informação privilegiada. A Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos afirma que as dicas de Gupta proporcionaram ganhos na ordem de 17 milhões de dólares, um dinheiro fácil, e para os promotores um caso mais fácil ainda. Gupta e Rajaratnam foram presos por uso de informações privilegiadas. Essas carreiras e reputações foram arruinadas para sempre. Veja agora o caso de Bernie Madoff. O crime que ele cometeu é bem conhecido. Madoff é um dos mais notórios operadores do esquema de Ponzi desde que Charles Ponzi, uma pessoa, ele enganou os investidores por 2 décadas antes que o crime viesse à tona, ironicamente poucas semanas após a empreitada de Gupta. Isso é uma daquelas coisas óbvias e ignoradas da mesma medida. Aos poucos nós vamos ter 100 milhões de dólares algum dia, como Gupta ou Madoff tiveram. Contudo, um percentual considerável dos leitores desse livro em algum momento da vida terá um salário ou uma soma de dinheiro suficiente para cobrir aquilo que precisam muito e que desejam. Se você é uma dessas pessoas, mantenha algumas coisas em mente. Ao lidar com dinheiro, a coisa mais difícil de fazer é parar de reajustar as metas para cima o tempo todo. É também uma das mais importantes. As expectativas aumentam graças aos resultados positivos, não a lógica de correr atrás demais, porque no fim das contas você vai acabar sempre com o mesmo sentimento. É perigoso quando o desejo de ter mais dinheiro, mais poder, mais prestígio faz a ambição de crescer numa velocidade maior do que a satisfação. Nesse caso, um passo adiante empurra a meta 2 passos à frente. Apesar do avanço da sensação de estar ficando para trás, a única forma de alcançar a meta é correndo riscos cada vez maiores. O capitalismo moderno é ótimo em fazer 2 coisas: gerar riqueza e gerar inveja. Talvez dessa ordem de mãos dadas, querem superar seus padrões. Pode ser o combustível para forçar mais. No entanto, a vida não é nada divertida em seu senso de suficiência. A felicidade, como se diz, é a sobra dos resultados depois de subtraídas com as nossas expectativas. A comparação social é a questão. Imagine um jogador de beisebol novato que recebe 50 mil dólares por ano. Não importa o parâmetro dotado, ele é rico. Digamos, no entanto, que ele jogue no mesmo time de Mike Trout, que tem um contrato de 430 milhões de dólares por ano. Em comparação ao astro, o novato parece falido. Pensamos então em Mike Trout. 36 milhões de dólares por ano é uma cifra absurda. Porém, para figurar essa lista dos 10 gestores de fundos de cobertura mais bem pagos de 2018, é preciso faturar ao menos 340 milhões ao ano. É como eles e as pessoas de Trout podem comparar as receitas. O gestor de fundos de cobertura, que ganha 340 milhões por ano, compara 5 maiores gestores de fundos de cobertura que faturam 770 milhões ou ao mais em 2018. Esses gestos de alto escalão podem mirar em pessoas como Warren Buffett, cuja fortuna pessoal cresceu 3,5 bilhões de dólares em 2018. E o que alguém como Buffett poderia pensar como Jeff Bezos, cujo patrimônio líquido cresceu em 24 bilhões em 2018, uma cifra correspondente a mais dólares por hora do que um jogador de beisebol rico ganhou no ano inteiro. É uma questão de teto de comparação social. É algo tão que, em teoria, ninguém jamais será capaz de alcançá-lo. Portanto, é uma batalha que não pode ser vencida. Ou talvez a única maneira de vencê-la não envolva lutar. Para começo de conversa, é mais assim que você tem o suficiente, mas ainda que seja menos do que os outros ao redor. Todo ano, meu amigo faz uma peregrinação a Las Vegas. Em uma dessas idas, ele perguntou ao croupier quais jogos você joga.
e quais cassinos você joga? O croupier respondeu, com total serenidade, a única forma de ganhar em um cassino em Las Vegas é sair dele depois de entrar. É exatamente assim que funciona o jogo de tentar alcançar fortunas alheias. 3. O suficiente não é pouco. A ideia de ter o suficiente pode parecer conservadora e desperdiçando oportunidades potenciais. Eu discordo. Suficiente é perceber que o oposto disso, ter um apetite insaciável por mais, vai levá-lo até um ponto de arrependimento. A única maneira de saber quanto mais você aguenta comer é comendo até passar mal. Aos poucos tentam fazer isso porque, por melhor que seja a comida, vomitar não compensa. Por alguma razão, essa mesma lógica é aplicada aos negócios e investimentos. E muito mais, só param de correr atrás de quanto mais vão à falência e são forçados a parar. Pode ser que algo só cause mal a você mesmo, como ter uma crise de burnout no trabalho ou alocar recursos de investimento arriscado que você não tem como bancar, ou casos extremos. Atingir como Rajat Gupta e Benef Madoff, re- recorrendo ao roubo porque cada dólar vale a pena e dane-se as consequências. Não importa a fortuna, pois essa incapacidade de recusar qualquer ganho em potencial acabará cobrando o seu preço. 4. Há muitas coisas que não valem a pena arriscar, nunca, independente do ganho potencial. Depois de deixar a cadeia, Rajat Gupta disse ao New York Times que aprendera a lição. Não se apegue muito a nada. Seja a sua reputação, as suas conquistas, a qualquer coisa do tipo. Eu não paro de pensar sobre isso. Qual é a importância dessas coisas? Ok, isso tudo destruiu injustamente a minha reputação. Mas a minha reputação é só preocupante se eu estiver apegado a ela. Essa parece ser a pior lição possível a ser tirada de uma experiência pela qual ele passou eh, em sua como uma desculpa reconfortante proferida por um homem que deseja desesperadamente recuperar sua reputação, mas que está ciente que ela está destruída. Reputação é algo inestimável. Liberdade e independência são algo inestimáveis. Família e amigos são algo inestimáveis. Ser amado por aqueles que você deseja que o amem é inestimável. A felicidade é inestimável. A melhor maneira de manter essas coisas é saber a hora de correr riscos que possam ameaçá-los. É saber quando você tem o suficiente. A boa notícia é que é uma ferramenta mais poderosa para se ter o suficiente. É muito simples. Não exige colocar em risco o que é inestimável para você. O próximo capítulo se trata disso. Beleza? É... Só para vocês terem uma breve reflexão a respeito desse livro aí. O que acontece? Atualmente a gente vive em um mundo onde, como ele falou, o capitalismo ele anda junto com a inveja e a comparação. E isso tudo faz total sentido. É aquela questão de sabermos realmente o que é o suficiente e quanto é o suficiente. E no caso aqui a gente vê a, a relação com, por exemplo, de Gupta, um dos investidores mais ricos da época, um dos homens que estava dentro do mercado financeiro, faturando bilhões e ainda deixou-se cair a ponto de ser preso e perder a sua própria imagem por uma questão de ambição, de não saber determinar o que é o suficiente. Então fica apenas uma reflexão. Eu, como uma pessoa muito ambiciosa também, eu vejo isso como um problema de realmente ser uma pessoa ambiciosa e não saber se colocar um limite e saber onde que realmente estão o seu suficiente.
E também pensando numa questão social, a régua social está muito alta no mercado de comparação, tendo em vista todo o cenário tecnológico atual, como, por exemplo, Instagram e por aí vai. E eu sou uma pessoa que eu falo bastante da conscientização do uso do Instagram de uma maneira inteligente, porque tem muita gente que está se deixando levar por uma vida de ilusões com base nas coisas que o Instagram ele mostra para as pessoas, beleza? Então, eu fico por aqui e até a próxima.